Começando mais um Granja Newscast aqui direto do Estúdio 21 Podcast. Agradecer o Conrado aí que está pilotando mais um programa. E ao meu lado aqui, o engenheiro, músico, surfista também, o meu vizinho, Cláudio Leozzi. Cláudio, obrigado pela presença aqui no Granja Newscast. Ah, legal. Obrigado, Rodrigo. Eu tenho um grande prazer aí de estar conversando com você hoje também. Aprecio bastante aí o teu trabalho jornalístico, um trabalho isento aí, reporta, né? Faz realmente a função do jornalismo, que é reportar, trazer para a gente os fatos com isenção, sem muito lado disso, lado daquilo, sem muito nome aos bois. A gente vai se informando. Eu gosto muito desse tipo de jornalismo. Agradeço a oportunidade aqui. Mas muito obrigado, Cláudio. A gente sempre se encontrava aqui na Granja, aqui, né? Nos bares. Restaurantes aqui da Granja, né? Mas você vê, a Granja tem essa, né? A gente mora pra cá, mas cada um fica no seu castelo, né? E você não conhece a outra pessoa, né? Eu acho verdade. interessante isso. Que nem meu vizinho, eu conheci ele 2 vezes. Uma quando assaltaram a casa dele, aí você sai e aí você bate papo, e depois a outra quando a minha casa foi assaltada e tal. Né? Tem cada um fica no seu mundo, né, Cláudio? Eu acho interessante isso, né? E precisa conversar mais, né? Eu acho assim, o que eu percebi, né? Até o estúdio aqui tem uma história de realmente de um momento em que as pessoas saíram para a rua. E eu vejo que isso na Granja é recorrente, né? Se a gente fala de ficar nos mundos. Mas tem determinados momentos em que as pessoas parece que cansam dessa coisa da casa e elas vão para a rua, então elas geram um ciclo de mais festa, de mais bares, né? O Canja da Granja foi um ciclo desses. Eu não acompanhei porque nessa época a Granja era mais uma cidade dormitório para mim, logo que eu comecei a morar aqui, né? Em 96, eu comecei a morar aqui em 94, mas eu realmente só me senti enraizando na Granja em 2008, num desses ciclos que aconteceu, porque por alguma razão misteriosa aí, eu comecei a tocar bateria. E aí comecei lá com o Felipe Juste, no mexicano da Granja. Aquilo foi uma coisa interessante. Mas, Cláudio, como que você conheceu a Granja? A Granja foi o seguinte, meu pai, construtor no Brooklyn, né? Ele construiu uma casa para vender e ele recebeu como parte de pagamento o terreno onde hoje eu moro, né? E, na verdade, era um terreno grande ali e tal. São 3 matrículas, ele tinha 3 filhos. Ele falou, esse terreno eu vou deixar para vocês, né? E isso em 74. Meu pai conhecia o Paulo Alcântara e tudo, né? Vinha aqui, na época que teve um boom aqui na Granja Viana de venda de terreno. Isso aqui era realmente um lugar para as pessoas virem ter casa de fim de semana, terrenos grandes e tal. E aí isso aí ficou encostado até uma época que eu fui morar em apartamento, em 88 fui morar em apartamento, não gostei de morar em apartamento, aí vendi meu apartamento e peguei esse terreno e construí uma casa em cima, que é aí depois onde eu vim... Então só depois de um tempão que você começou esse terreno ficou 20 anos tomando sol aqui. Porque eu lembrei, eu comecei a vir na Granja Viana porque comecei a namorar com uma menina daqui. E aí eu vinha pra cá e tal, falava, mas é perto, dá pra morar aqui, né? Meu pai tem terreno aqui. Eu falei, pai, cadê o terreno, né? Tá valendo isso? Que você ia dar um pra cada filho? Ele falou, não, tá valendo. Aí eu vendi o apartamento que eu morava no Morumbi e mudei pra cá. E aí, eu tô morando aqui desde janeiro de 94, eu comecei a morar aqui. Então já está há 30 anos de Granja. 30 anos de Granja. E essa coisa de começar a frequentar a Granja, entender a Granja talvez como um clube, vamos chamar. A Granja me parece, ela não é uma cidade, mas ela me parece um clube onde as pessoas têm uma sede que elas não vão muito, algumas se encontram, outras não se encontram, enfim. Mas grupos, né? Mas ela é um grupo assim coeso, e esse grupo... De tanto em tanto, eu acho que ele vai se encontrar em ciclos que acabam acontecendo inevitavelmente na noite. As pessoas vão para bares, né?
E aí teve essa canja da granja, a época do mexicano, também ali no foi posto, né? no posto. Era muito bom ali, a comida muito boa do Juste. Do né? Juste, é verdade. Eu acabei, essa época eu estava saindo aí de uma, vamos dizer assim, de uma decepção com a questão da sustentabilidade. É engraçado a gente falar isso, porque acabei virando baterista, né? Mas a questão da sustentabilidade é a seguinte: eu sou consultor em eficiência energética e sustentabilidade por uma agência europeia. Eu estudei, fiz um exame, passei. Bolzano, na Itália, Agência Casa Clima. A Agência Casa Clima é uma CETESB. Essa é tipo uma CETESB deles lá. É uma público-privada, né? É meio estatal, meio privada. E o que acontece? Eles fornecem certificação energética para que as pessoas possam ocupar as casas. E isso daí tem toda uma tecnologia que pauta isso. Você tem que ter, a tua casa tem um consumo controlado de energia, você projeta a casa para que ela atenda a isso, e aí você recebe autorização para morar na tua casa ou na casa que você está reformando. E eles pagam em forma de detração fiscal, né? Para que as pessoas façam isso e vão realmente consertando as casas delas e tudo. Porque, na verdade, o grande problema da sustentabilidade é a eficiência energética. Hoje você tem problemas sérios aí de energia e outra coisa também que pauta bastante a sustentabilidade é a questão da limpeza, né? Como é que você administra os dejetos, né? Então são as duas coisas básicas que as pessoas precisariam pensar. E, enfim, eu estava trabalhando com isso em 2008, tinha um projeto do Casa Clima vir para o Brasil e tal, os diretores vieram aqui, a gente fez um monte de foto, fizemos documentos para que essa agência se instalasse aqui e começasse a ministrar cursos para os profissionais liberais, que é assim que eles funcionam lá. Então eles ensinam os profissionais liberais a construírem bem. Esses profissionais liberais fazem projetos eficientes, esses projetos são aprovados por essa agência, as pessoas põem dinheiro lá e têm 55% de desconto de impostos, né? Para que elas possam fazer as reformas e atender esses estándares, né? E aí você começa a ter uma sociedade onde a produção de energia é mais local, onde o tratamento de dejetos, a questão de limpeza também é consciente, as pessoas fazem isso, onde na Europa a gente tem o problema do frio, né? Onde você gasta muito menos energia para se esquentar. No Brasil a gente tem o problema do calor também, então procede aqui, os parâmetros são outros, né? Mas a gente tentou trazer isso para o Brasil e não funcionou. E sempre pensando no meio ambiente, né, Cláudio? Sempre pensando no meio ambiente. Eu cheguei o Rosenberg, que era diretor do Instituto de Engenharia na época, a gente fazia um trabalho junto com ele lá. E ele viu eu trabalhando nisso, 2007, começou em 2007, 2008, foi o ano todo, aí chegou no final de 2008, teve a crise do subprime com os Estados Unidos, lá, das casas ali, que os caras quebraram todos os bancos, aí a Europa, praticamente foi a Europa que pagou essa conta, né? E aí o diretor do Casa Clima desistiu do projeto brasileiro e falou, olha, não tem dinheiro para colocar isso agora, as coisas ali também não andam tanto. Eu tentei mais um pouco sozinho aqui, e ver se eu conseguia outros links, achei que talvez a coisa retomasse logo. O Casa Clima sempre mantém contato até hoje, se eu precisar falar com eles eu falo. Mas o Rosenberg me chamou um dia na sala dele lá e falou, Cláudio, eu estou vendo você aqui batendo cabeça, fazendo palestra, tentando conversar com as pessoas. Ele falou para mim, desiste. Eu falei, porra, desiste, né? Ele falou, desiste, você está querendo convencer a Eletropaula a ganhar menos dinheiro, né? Cara, quando eu ouvi isso daí, e aí cai a ficha, entendeu? Você fala, eu tô dando murro em ponta de faca. Não adianta a gente ficar fazendo fachadinha, ficar botando bicicleta, ficar tomando medida paliativa, se a própria morfologia das construções, que é o que tem que ser abordado, não vai ser abordado, né? Ninguém está afim de construir sustentável, porque custa caro, dá mais trabalho,
você tem que atender, você tem que ter projetos mais controlados, né? E aqui vai tudo meio na base do oba-oba. Então eu peguei e desencanei. Desencanei isso em 2008. Então, tá aí, tá ali, eu tenho o título, fiz o exame, tenho a graduação. Estou vendo o pessoal na Itália avançar. Questão de cultura também, não é, Cláudio? Questão de cultura. Acho que é assim, o Brasil, na época, ele não estava pronto, né? Hoje nós estamos conversando disso. Eu espero que a gente esteja mudando a cabeça, sim, está mudando. As pessoas estão entendendo melhor as coisas, porque conforme as coisas vão acontecendo ou não acontecendo, isso passa para a cabeça das pessoas. Elas estão observando, né? A gente observa os processos. Você pode não concordar num primeiro momento, você pode não concordar superficialmente com alguma coisa que você vê, mas quando ela está acontecendo na tua frente, você olha aquilo acontecendo e aquilo vai mudar você. Porque você percebeu aquilo. Então, as pessoas estão percebendo aí a necessidade de viver em lugares melhores, as pessoas estão percebendo, os granjeiros principalmente, eles já perceberam, não é que eles estão percebendo. O bacana que é você morar num lugar com bastante verde, sabe? O legal que é você morar num lugar onde você não está muro colado com o teu vizinho, entendeu? Você tem um espaço maior, o ar é melhor aqui, sem dúvida. As soluções também que a gente percebe, elas são locais, né? Não adianta você ter um programa nacional de não sei o quê, entendeu? E, na verdade, isso daí é pensado de uma forma tão ampla, tão genérica, que acaba não tendo as soluções locais. A Granja Viana é uma solução local para o que era a urbanização excessiva de São Paulo. Era uma solução local, né? Hoje em dia a gente está vendo aqui um adensamento, está acontecendo um adensamento, ainda acho aqui bastante razoável, né? A gente está aí perto de um momento em que se estuda a verticalização e eu vejo o pessoal a favor da verticalização, eu vejo o pessoal contra a verticalização, eu só não vejo as pessoas discutindo os pontos que têm que ser discutidos, né? Que na verdade é o seguinte, quanto de área nós vamos deixar livre no térreo, sabe? Quanto que vai ficar de verde no chão? Essa é a verticalização sustentável, né? É a verticalização sustentável, ou seja, o que você faz? Você fala, eu vou verticalizar, mas eu não vou ocupar totalmente a área do térreo. Por quê? Porque nessa área do térreo eu vou deixar área verde, deixar jardim público, privado, seja o que for, vou deixar grandes recuos das edificações, esse é o maior ponto que tem que ser pensado. O recuo que você vai deixar, por quê? Uma hora que você faz tudo colado, um prédio no outro, uma casa na outra, você não vai conseguir mais mudar isso, você nunca mais vai mudar isso. Prédio, então, casa ainda, às vezes o pessoal ainda está derrubando casa e mudando. Mas prédio, quando você bota 50 famílias morando num terreno, você nunca mais vai derrubar esse prédio. Não tem mais sentido de fazer isso, não tem como consertar, no sentido de derrubar o prédio, não tem como consertar o que foi errado, né? Então nós estamos hoje vivendo um momento em que precisa isso tá sendo pensado, está sendo debatido com prós e contras, mas eu não vejo as pessoas abordando o que tem que ser abordado, que é como é que você vai deixar o térreo, como é que você vai deixar espaço para eventualmente a necessidade de uma ampliação viária. As casas aqui na Granja estão mudando, tá? Antes eram terrenos de 1.000, 2.000, 3.000, né? E agora são 300 metros quadrados, né? Tá mudando. Tá mudando. Até que é casa, você vê, por exemplo, eu morei no Brooklyn, né? Eu morei no Brooklyn antes da verticalização do Brooklyn. O que acontecia lá? É tudo coberto de casas. Terrenos 10 por 40, a pessoa construía a casa dela lá, ficava o jardim, aquilo tinha uma aparência. Até hoje, se você subir num prédio e olhar para as partes do Brooklyn que não foram verticalizadas, você vê que tem uma camada de verde, né? Sim. Não é lá nenhuma Brastemp, mas tem uma camada de verde. Aí começaram a construir infinitamente ali. Moema, Brooklyn. Pô, hoje eu demoro mais do começo da Avenida Bandeirantes até o aeroporto do que de chegar daqui da Granja na Francisco Morato lá. Por quê?
O pessoal construiu um monte de prédio. A hora que desce todo mundo ou que chega todo mundo para casa, você tem um fluxo de tráfego absurdo e não dá conta. Por quê? Porque não foi pensado, não deixaram rua larga, não tem lugar onde deixar carro, começa a ter estacionamento, o subsolo é mal pensado, os projetos começaram... Hoje em dia eu acho um absurdo você fazer um projeto de um prédio e não deixar dentro do teu projeto do prédio pronto um novo sistema de elétrica e de esgoto e de passagem de água e cabos de lógica para ser usado pelo ente público. Pô, devia ser. Então você vai construir, deixou a passagem aí para todas as tubulações no começo ali, um negócio bem feitinho. Depois, quando o teu vizinho fizer isso de novo, você vai juntando uma com a outra e você vai refazendo toda essa rede que hoje é uma rede caótica de poste, os caras vão enterrar em terra errado, o poste dobra, que nem aconteceu aqui na porta da fazendinha. Essas aí são minhas tristezas ambientais aí, que eu gostaria de um dia poder... Eu gostaria que as pessoas tivessem a compreensão disso, porque isso ia ajudar realmente a abordar melhor os problemas, né? Eu não quero trazer solução para ninguém, não estou contra ninguém. Acho que o empresário tem que ganhar dinheiro e a pessoa tem que morar bem, sabe? O construtor tem que ganhar dinheiro, ele está aí para isso, tem que gerar economia, tem que movimentar as coisas. As pessoas têm que morar bem, elas têm casas, elas têm terrenos, elas escolheram vidas aí. Está errado pegar também, mudar a vida dessas pessoas, às vezes com projetos malucos aí que vão atender só um setor. E, na verdade, o grande problema que eu vejo é isso, é muita gente a favor e contra e pouca gente pensando em resolver o problema buscando arquitetura, buscando urbanismo. Cadê os urbanistas? Cadê os projetos de ocupação dos lugares, entendeu? Você vai mudar um zoneamento inteiro? Pô, tem um projeto urbanístico consistente, apresentável, crível, né? Que você possa botar ele aqui na mesa e falar, Rodrigo, vamos olhar esse projeto aqui, vamos ver, isso é bom, aquilo é ruim. Cara, nós não temos nada, nós estamos falando em cima de um monte de achismos e de achismos que nem abordam os problemas principais, né? Enfim. E tem aqueles lances também que acabam sendo políticos, né? Que acaba atrapalhando, lógico. Não deveria ser, né? Eu acho assim, a gente está num momento de conscientização, né? Está tudo bastante exposto, todo mundo conhece todos os problemas hoje. Se você for parar para pensar, a informação é rápida, os parâmetros estão aí, só não vê quem não quer, entendeu? Então eu acho que assim, eu acho que é inevitável, nós estamos num processo, eu sou um apaixonado pela humanidade, eu acho o homem um bicho inteligentíssimo, um animal inteligentíssimo, sabe, tem uma memória boa, consegue lembrar das coisas, consegue relacionar causa e efeito, sabe, bacana, o homem é um ser incrível, ele está aprendendo. Mas a gente já falou isso em outros programas aqui, acaba sendo, os valores estão sendo mudados, né, Cláudio? Estão sendo mudados, é verdade. Antes o que a gente aprendeu uma coisa, hoje em dia é outra, né? É complicado. A questão de valores, eu acho, assim, existe uma natureza humana. Nós somos... estamos em constante mudança, né? Nós temos uma natureza humana. Nós somos mamíferos tribais. Sabe? Mamíferos tribais. O homem é isso, é um mamífero tribal. A gente tem que considerar isso. Eu acho que na hora que você olha para isso e você começa a se ver realmente como o que você é, os valores eles meio se adequam rapidamente, né? Eu acho que talvez hoje o ser humano ele tá assim, me dá a impressão que ele está sofrendo um pouco de um afastamento da Terra, sabe? O ser humano precisa de espaço, o ser humano precisa de silêncio, o ser humano precisa de uma vida social, o ser humano precisa se relacionar bem com os outros. Os valores cristãos permitiram que a gente conseguisse se aproximar mais um do outro sem brigar, sabe? A tolerância, valores cristãos, eu quero, apaguem tudo o que é as inúmeras religiões que estão por aí, porque eu não estou falando disso, eu respeito todas, cada um tem seu credo.
A fé que existe dentro de cada credo desses, ela é poderosa, ela é boa, não tem só em todas as vertentes religiosas, existe uma fé que a gente vê a força disso e isso realmente é o que muda. Mas eu falo de valores cristãos, principalmente na questão das coisas que permitem uma convivência próxima entre seres humanos, que é basicamente a tolerância. Então, a gente produziu tudo isso e vive hoje em comunidades mais densas porque a gente tem tolerância um com o outro. Senão a gente precisaria de 1 quilômetro cada um para fazer a nossa caça. E se o mundo tivesse assim, hoje a gente ia estar dando pedrada nos 5 caras que moram em Osasco. Né? Os 5 daqui da Granja contra a tribo de 5 aqui da Granja contra a tribo de 5 de Osasco. Lutando pela capivara que estava na região do Rodoanel, entendeu? Então isso aí é... Por que a gente vive? Por que a gente adensou? Porque a gente tem tolerância um com o outro. E aí a gente conseguiu desenvolver sistemas econômicos, conseguiu desenvolver sistemas técnicos, conseguiu desenvolver coisas incríveis. Pô, é incrível a gente estar fazendo isso aqui. A gente está conversando, pessoas vão ouvir isso, talvez elas possam ficar interessadas, né? Então, toda a sociedade se montou a partir disso daí. E eu acho que a gente desvaloriza isso um pouco. E acho que a gente valoriza demais a nossa questão da máquina, a gente se cobra muito, o ser humano ele gosta de se achar muito infalível, ele gosta de soluções drásticas e instantâneas. Isso por conta da tecnologia que veio aí também. Né? Acho que a gente, assim, de novo, a gente tá com toda essa questão tecnológica na mão e eu vejo a gente aprendendo a lidar com isso. Inevitavelmente, nós estamos passando... Um período em que existe um grande esforço para se produzir muito, para criar todas essas inovações que são fantásticas, que nos fascinam e tudo. E a gente está aqui assim, meio pasmo com tudo isso. Falei, e agora, cara? Agora que nós temos liberdade de expressão, que a expressão passa imediatamente pelo mundo todo, isso é uma coisa boa. Breca, pelo amor de Deus, porque vai afetar esse sistema, vai afetar aquele outro sistema, não pode falar isso, agora não podemos nos falar aquilo, não podemos... Tem muito mimimi. É muito mimimi. Então, o que acontece? Eu acho que a gente... Mas essa geração é diferente. Eu li agora que os pubs lá na Inglaterra lá estão fechando, né? Por quê? Porque a juventude, esses adolescentes, o pessoal mais novo, aí é outra geração, né? Eles não bebem, né? Não se... Não socializam? Não se socializam, né? Ficam só no computador, né? Então, tem esse lado também, você vê, né? Diferente da nossa geração, né? Isso aqui não adianta. A vida virtual não é vida, né? Aí a gente está esquecendo a questão do mamífero tribal. O mamífero tribal precisa encontrar o outro mamífero tribal, né? Porque é assim que funciona. Tem que ter a realidade do contato. A gente não tem só um contato racional. Esse é o grande problema. Até bom voltar e fazer um link com aquilo que eu falava. O grande problema é que a gente sai um pouco da totalidade do ser humano para uma questão só racional. Toda a informática, toda a comunicação via mídia, seja o que for, é uma informação racional. Sabe, você não está na presença da pessoa com quem você está falando, com a pessoa que está te ouvindo. A presença das pessoas modifica tudo. Tem um ambiente, tem a linguagem corporal, tem uma forma das pessoas sentirem. A questão de sentir, né? Hoje essas pessoas que não estão indo para o pub, essas pessoas, elas estão abrindo mão da sensação real da vida. A sensação real da vida, eu não estou fazendo poesia disso daqui. É diferente você entrar num ônibus e andar num ônibus lotado do que você ver o filme de você andar, a realidade virtual de você dentro do ônibus lotado, entendeu? São coisas diferentes. Não estou falando que é bom, não estou falando que é ruim, são coisas diferentes. E eu estou falando que é necessário que as pessoas se encontrem, é necessário que as pessoas
conversem ao vivo, e é uma pena que os jovens estão perdendo isso, né? Mas eu falei isso aí também, para dar um exemplo, porque a gente se conhecia, conforme falamos, dos bares, dos restaurantes e tal. E você é músico, né? Me conta, eu quero esse lado agora seu. Como então, começou a banda? Essa coisa da música é engraçada. Você é baterista, né? Sou baterista. Ela tem uma ligação direta com a questão da sustentabilidade. O dia que o Rosenberg falou para mim, Cláudio Desencana vai fazer outra coisa, eu fiquei assim, falei, cara, que coisa, né, meu? Aí eu fui tocar bateria. Aí desencanei, larguei esse negócio, comecei a tocar bateria. O Felipe Juste tinha aquele bar lá, era amigo do Felipe Juste. E aí eu comecei a fazer umas jam sessions lá. Onde eu fazia o quê? Eu não sei, eu tocava bateria, mas assim, só copiando música quando eu tinha 20 anos, né? A bateria nem é minha, até hoje eu não tenho bateria, a bateria é do meu irmão. Ele tinha essa bateria, ele montou a bateria na casa, a gente morava com meus pais, eu tocava lá, botava a música, ficava copiando. E não saí disso nos 20 e poucos anos, tive meia dúzia de aula, larguei. Quando o Rosenberg falou para eu desencanar, o choque deve ter sido tão grande, uma coisa que eu acreditava tanto. Eu falei, nossa, o que eu vou fazer? Aí começou, acabei começando a frequentar o bar do Felipe ali, e aí eu percebi que uma vez na festa de um amigo tinha uma bateria, eu toquei a bateria, eu lembro, cara, pô, mas você sabe tocar? Eu falei, sei lá, aprendi um pouquinho. Aí pegou o bichinho da bateria, peguei o vírus da bateria. Aí comecei a ter algumas aulas com o Zadá. O Zadá tinha paciência. O Zadá, o Fernando Zadá. Fernando Zadá, eu devo tocar. Hoje eu toco bateria graças a ele. Eu acho que ele até se arrepende de ter me ensinado. Mas é brincadeira. Puta, o Zadá, se não fosse o Zadá, não teria feito essa parte. Meu filho também teve aula com ele. Com ele, né? Foi de guitarra. Com ele de guitarra. O Zadá é um ótimo professor. Aqui na São Camilo, né? E ele, Zadá, um abraço aí pra você. Um abraço, Zadá. Obrigado, Zadá. Eu toco bateria graças a você. O que aconteceu? E eu percebi que eu tinha uma facilidade para isso, e aí um Zadá, eu chamava ele para ele tocar comigo no bar, e aí o Zadá chamava guitarrista, eu pagava o cachê dos músicos no bar, na época, ele fazia sempre um preço super camarada para mim, como se fosse uma aula. E o que acontece? Comecei a montar jam sessions, e aí comecei a chamar músicos bons que apareciam lá, tocavam, então eles davam uma salvada na noite, entendeu? E aqui na Grande tem muito, hein? Que aqui na Grande tem muito, é a coisa da canja. Então eu comecei a promover canjas que no fim se sustentavam, e como elas se pagavam, eu comecei a tocar 2, 3 vezes por semana. E aí acabei aprendendo rápido, admitindo sempre que eu tenho aprendido, né? Eu acho, sinceramente, que eu mando bem, mas enfim, tem gente que não acha. Não tem problema algum com isso. Aí tive essa banda, encontramos o Marcelo Malusco. Como chamava? A banda chamava O Que Temos Por Hoje. O Que Temos Por Hoje. Pô, tem até a Gabi, obrigado, Gabi fez uma matéria na revista também, eu não posso fazer assim, concorrência, mas ela fez uma matéria na revista com a gente, até legal. Hoje está lá, das bandas, tocamos uma vez no The Square também. É legal, é uma banda muito bacana. No Neto lá? No Neto Paz, no Barqueta. Era muito gostoso lá. O Neto... Muito. É arquiteto, o Neto, né? O Neto é arquiteto, design de casas, meu. Ele constrói casas bonitas. Ele tem um desenho muito bonito aí também. Ele projeta bem. É um cara bacana para um projeto para fazer aí também. Depois de mim, você chama o Neto. Não, o Neto tá pro litoral também. Igual você teve um período no litoral. Você foi surfista, né? Surfista, eu comecei, a primeira casa que eu fiz foi no litoral, na Praia do Tenório, em Ubatuba. E eu comecei a construir no litoral por causa disso. Eu tinha um pouco a ilusão de que eu, trabalhando no litoral, ia pegar mais onda, né? Nossa, cara, essas são as armadilhas que a vida faz para você, né? No fim, eu não estava nem lá nem cá. Quando eu descia para obra, não tinha onda. Quando eu descia para onda, não tinha obra. É aquela coisa que você fala... Aí peguei e acabei desencanando. Comecei a trabalhar mais em São Paulo mesmo, né? Construindo casas aí. Mas você ganhou uma sessão, né? Como você ficou entre os 60, a história do surf é assim, eu surfava, em uma época tive um patrocínio da Pacific Shore aí, que era uma empresa de surfwear, né?
E eu corri o Campeonato Brasileiro de 84, passei uma bateria, Itamambuca, um mar gigante lá, passei uma bateria com o Paulo Kid. O Paulo Kid hoje é técnico de não sei quem. E eu, o Paulo Kid e o Lequinho, passamos uma bateria lá. Então, quer dizer, eram 120 convidados, eu passei uma bateria, já caí nos 60. Depois eu corri também o OP Pro. No OP Pro não passei nenhuma bateria, mas meu irmão passou. Mas assim, OP Pro em Joaquina, 87. Olha que legal. Então foi quando começava realmente o surf a se profissionalizar. Eu surfo bem, né? Pra você entrar no campeonato, você tem que surfar bem. Mas eu não ganhava dos caras, né? Os caras eram muito melhores que eu. Mas tem um passado de surf aí levado a sério. Fui pro Havaí, fui pra Indonésia, fui pra África do Sul, fui pro Peru, peguei onda nesses lugares todos aí. Aí, não sei, passou, né? Isso aí foi dos 15 aos 40 anos. Mas foi um período intenso. Pra mim, meu local para escolher férias era: tem onda? Não, então não vou. Mas você comentou que você fez a casa lá em Tenório, mas você viu, o espectador não sabe, aonde nós estamos aqui, o Estúdio 21 foi feito por você. Estúdio 21 foi feito por mim. Né? Então, conta a história desse estúdio aqui. Eu também quis te trazer, além de a gente falar de verticalização, tudo, de arquitetura, engenheiro, urbanismo, mas a história aqui de onde a gente está, né? A história desse estúdio é o seguinte: eu nessa época que eu tocava bateria, eu falei, puta, eu quero treinar, né? Mas eu não quero ficar incomodando meus vizinhos. Isso aqui é um pequeno condomínio, tem meu vizinho, sabe? O pessoal aluga casas aqui, pô, vou ficar incomodando os caras com bateria. Aí eu falei, eu preciso fazer um estúdio. Aí eu conheci o Leandro Aguiari, através do Gastão Paulino, né? E eu conheci o Leandro Aguiari. O Gastão um dia chegou para mim: você precisa conhecer um cara. Falei, vamos lá. E o Leandro é um produtor musical, gospel. Ele tocava no Bola de Neve, tocava guitarra no Bola de Neve, né? Referência. E ele era um produtor musical que gravava bandas gospel, né? Produzia bandas gospel. E ele estava alocado num estúdio lá na Vila Madalena, que ele gastava um dinheirão por mês, né? E conversando com ele, falou: olha, Cláudio, eu tenho uma grana, vamos fazer um estúdio aí no seu terreno, né? Falei, pô, é mesmo? Vamos fazer um estúdio legal aí, eu preciso trabalhar, eu vou fazer o seguinte, eu vou botar essa grana, a gente construímos esse prédio, né? Construímos como ele é feito hoje. E depois eu pego esse dinheiro de volta ao longo de aluguel. Aí, sei lá, se você me deixa usar esse lugar 5 anos, tá pago o dinheiro que eu botei, né? E aí começou essa história assim. Aí o Leandro, que era um produtor musical, ficou aqui, gravou muita gente aqui, gravou... Quem já veio aqui? Gabriel Sater, o filho do Almir Sater, gravou todas as coisas aqui. Do pessoal do gospel tinha o Pregador Lu, que era um cara que cantava. Já teve aqui o Renato Viana, que ganhou The Voice Brasil, foi produzido aqui. E tem mais umas pessoas aí que apareciam aqui. O Ricardinho Paraíso, eu acho que dava aula de baixo aqui. E o Ricardinho Paraíso, na verdade, eles começaram o Leandro, assim, patinava pra caramba com essa coisa de produção de banda, né? Era um negócio que não dava dinheiro para ele. Hoje ele tá milionário em Miami, mas uma história eu vou chegar lá. O que aconteceu? Eles começaram a dar cursos aqui, tal, esses cursos online, foi na época que começou toda essa história de cursos online, aí 5, 6 anos atrás. É por causa da pandemia? Não? Por causa da Não, bem antes disso, bem no começo mesmo. 6 anos atrás. Então, nossa, eu falo 6 anos, mas de repente foram 10 e eu não tô nem ligado. Aí, já o cabelo branqueou, nem vi. Aí o que acontece? Aí ele foi parando com isso e tal, e aí eu aluguei estúdio para outro produtor e tal. E aí no fim acabou, o Conrado estava aqui, a gente começou a falar de podcast e o Conrado, fiquei sabendo que era o trabalho que ele desenvolvia, né? E aí a gente gravou uns experimentais aí, sei lá, começamos a achar legal e hoje estamos aqui, né, nesse estúdio que hoje está com essa vocação aqui. Mas eu agradeço muito você, o Conrado, aí, por fazer essa parceria aqui com o Granja Newscast, né? E aqui de todos os estúdios que nós fomos, esse aqui é a cara da Granja, viu? É um chalé, né? Me fala um pouco, quando vocês fizeram aqui, como
Era essa a ideia mesmo? Então, esse aqui é o terreno que eu tinha com a Isis, né, minha mulher, e esse terreno aqui, assim, eu precisava de um espaço. A questão aí, conjugal, aí uma hora, depois de alguns anos de casa, eu falei, cara, eu preciso de um espaço que eu não incomode a ela, onde eu possa deixar minhas coisas, tudo. Eu entro e saio, deixo sujeira, deixo coisa jogada para lá e para cá, eu não vou incomodar a minha mulher, porque, pô, você pode incomodar. E aí ela não participa daquilo, porque aquilo é meu, tá lá, é minha oficina, é meu mundo. E comecei a fazer um estúdio. Aí um amigo meu se separou e não tinha para onde ir e tal. Falou, cara, me aluga seu estúdio, eu não tenho para onde ir e tal. Lá, e tava meio abandonado também. Eu moro lá com as coisas que tem lá dentro, lá e tal. Falei, legal. Aí eu comecei, aí fiz uma coisa, a Isis queria fazer um gazebo num lugar, acabou fazendo uma outra casinha, o estúdio surgiu, e aí eu tenho essas casas aqui que no fim eu estou usando por uma série de coisas. Minha mãe mora em uma, o estúdio é outra, a Isis mora na outra, e a gente começou assim, né? Como uma vila. Como uma vila, hoje é uma vila. E eu falei, ficou bacana, né? Nós não construímos muito. Eu tenho 2.500 metros quadrados de terreno aqui. Estão construídos 600 metros, né? Ocupados uns 300, porque esses 600 andares em cima e embaixo estão assim, tem muito verde, é um lugar gostoso, que nem você falou, é bacana vir aqui, né? É a cara da granja. É a cara da granja, ele fica dentro de um lugar que é a cara da granja. É tudo meio orgânico, né? Eu acredito muito nos processos orgânicos, né? As coisas vão acontecendo. E, Cláudio, vamos naquele 30 anos atrás, como era a granja antigamente aqui? Olha, a granja era assim, eu 30 anos atrás, quando eu vim para cá, tinha muito mais mato, menos muro, né? Era trânsito praticamente não existia para circular aqui dentro. Eu reclamava um pouco do trânsito, mas o trânsito se resumia à última descida da Raposo. Chegava lá, tinha uma filinha. E aí foi crescendo muito. Eu não sei o que aconteceu, como é que juntou tanta gente para esses lados, né? Eu acho que a gente foi engolido pela quinta maior cidade do mundo, né? Que é São Paulo. E ela continua engolindo, ela continua avançando. Então, eu acho que isso... Nós vamos cair de novo na inevitabilidade do adensamento, né? O que te trouxe para vir para cá? Você tinha um terreno aqui, mas então, pelo que você me contou, você não ligava. Mas o que... Olha... Não, o clique? Quer saber de verdade qual foi o clique? Eu não gosto de apartamento. Eu não consigo morar encaixotado. Eu acho apartamento uma caixa... que você mora numa caixa. Você vai ali, você tem aquela gaveta ali, entendeu? É uma gaveta numa caixa, um apartamento. E eu não sei, tinha uma sensação ruim. Com essa questão de surf, eu viajava todo fim de semana e tal. Então, morando em cidades... morando na cidade grande... E como eu ia fim de semana para a praia, ficava basicamente ao ar livre, assim, espaços grandes e tal, nunca acostumei com apartamento. Então, para mim, ficar sábado e domingo no apartamento não tinha sentido. Aí eu já estava mais velho, estava começando a viajar um pouco menos. Aí meu pai tinha esse terreno, eu comecei a descobrir que aqui era viável, peguei e vim para cá, porque realmente para ter isso, para ter espaço, né? Isso que foi o clique. Eu não gosto de apartamento, eu gosto de, sabe, não tô a fim de ficar ouvindo o meu vizinho, olhar o que ele tá fazendo e coisas assim. Aqui, assim, tinha uma casa, fiz uma casa nesse terreno enorme, que na época também englobava o terreno da minha irmã e do meu irmão, que depois acabei comprando da minha irmã e agora, de se bobear, vou tentar comprar o do meu irmão e pegar essa vila, acabar de construir, né? Sei lá. O que você mais gosta aqui na granja, Cláudio? Tem assim, a granja... Eu às vezes vejo ela meio como um clube, né? Onde você encontra as mesmas pessoas nos mesmos lugares, né? Você vai para um clube, no clube você vai fazer um esporte, tem clubes de jogo, tem clube de esporte, tem clube de bridge, tem, sei lá, você vai encontrar as pessoas que têm um interesse comum. Aqui, isso eu vejo ele se forma meio sozinho em torno de um centro, onde você tem um centro de referência e você vive em
em lugares onde tem muito mais natureza, né? Você tem terrenos maiores, um terreno maior, repito, você fica mais, relaxa, né? Vai um lugar mais relaxado. Outra coisa importante da granja também, que eu percebo, se você dorme aqui na granja e você por acaso de manhã acordar por volta de 4h30, 5 horas da manhã, você vai começar a perceber que você começa a ouvir o barulho da máquina São Paulo, o barulho da metrópole. Ele começa que vai ficando forte, você vê esse barulho. E quando você mora aqui, você se dá conta que eu morava lá dentro daquela máquina. Aqui parece que você não está dentro da máquina. Aqui você sai um pouco, não tem essa vibração. Você ouve a cidade ao longe, mas você consegue ouvir, por exemplo, os grilos, os bichos, você ouve um passarinho de manhã. O que vem aqui, Cláudio? Que animais que vem? Os clássicos da granja, né? Tem tucano, tem sagui, tem o preá lá, o saruê, tem as cobrinhas, tem as aranhas, tem tudo aí, né? Esses bichos aí. Tem o sagui, o coati agora, coati que é um bicho que está gerando um problema. Tá vindo para cá. Tá vindo para cá. Aqui eu acho que esse o problema maior ali é para as matas ali que davam para aquela área lá que agora desmataram lá, para Alphaville, para aquele, não Alphaville sofreu um desmatamento ali. Aqui na São Carlos, Alphaville aqui daqui da granja. Tá. Ele sofreu um desmatamento, acho. Eu não faria um loteamento nunca daquela forma. Tá. Eu faria todas as ruas como eu liberaria exatamente a mesma quantidade de construção que poderia ali construir, mas eu não desmataria. Para que desmatar tudo, entendeu? E deixar os terrenos limpinhos só para a pessoa poder olhar aquilo? Deixa a vegetação que está lá e vai removendo a vegetação conforme cada construção vai sendo feita, né? Não tem problema nenhum. Árvore... É engraçado que a gente vive aqui, né? Eu vivo num lugar aqui que às vezes as pessoas que estão aí defendendo tanto a natureza nunca perceberam o que é morar num terreno desse, com tanta árvore e tudo, né? As árvores crescem muito rápido. Se você deixar o espaço para ela, cortar uma árvore, não tem problema algum. Em 5 anos, 6 anos, ela está do tamanho que ela estava ali e você não tem muito problema com remoção de vegetação. O grande problema é não deixar o espaço para a vegetação crescer de novo. Esse é o pepino. A gente faz tanta coisa aí. Às vezes as árvores estão meio zoadas, estão meio, você não pode cortar. É o maior problema ambiental. Você corta, teu vizinho fica te chamando de insensível ou de predador ou de, sei lá, de que for o resto da vida, quando na realidade é o que eu falei, precisa repensar um pouco melhor a questão técnica. As pessoas precisam entender que o grande problema com a vegetação e o grande problema com o uso do espaço é não deixar o espaço para que a vegetação que a gente precisa, e que é uma das razões pelas quais eu vim morar na granja, ter verde, ter árvore. Árvore filtra barulho, árvore filtra o ar. O ar é bom no lugar onde você está porque tem muita árvore em volta. Não adianta a árvore estar na Amazônia e você mora num radiador de cimento aqui. O ar que está lá na Amazônia para você não vai fazer a menor diferença. Você já está vivendo num lugar absolutamente poluído, porque você não tem oxigênio ali. Você corta todas as árvores, cadê o oxigênio? Quem produz oxigênio é a vegetação. Então, volto sim a falar também da necessidade de entender que os problemas não são estatais. Os problemas são locais. A gente tem que ver as pequenas comunidades, a gente tem que incentivar o comércio local, a gente tem que incentivar a produção local, a gente tem que incentivar a geração local de energia, a gente tem que incentivar a geração local de tratamento de dejetos, a gente tem que incentivar a questão local da segurança pública. Não adianta ter um projeto incrível estatal de segurança pública e depois isso daí não serve para uma região que tem uma característica, não serve para outra região que tem uma característica diametralmente oposta. Então as coisas têm que ser resolvidas mais localmente, né? Essa necessidade grande
A gente faz ao contrário. Eu acho que os municípios deveriam ser os primeiros a receber os recursos, depois se repassa o recurso para o Estado e depois se repassa uma parte do recurso para a União. O modelo que a gente está usando é o contrário, entendeu? Até esse recurso voltar no município, ele se perde. A corrupção é inerente ao ser humano. A gente não vai conseguir nunca erradicar isso, mas é um absurdo a gente viver com níveis de corrupção muito elevados, sabe? Você hoje, sei lá, uma comissãozinha, alguma coisa ali, eu acho errado, mas eu acho compreensível, é da natureza humana, acredito que a gente nunca vai conseguir sanar isso. Agora, você manda 10 e volta 0,5 para você, entendeu? Porra, meu, aí não tem jeito, aí a gente não vai resolver os problemas. O que resolve o problema de estatais e tudo é dinheiro local aplicado no local, né? E, Cláudio, você tem um escritório aqui, né, de engenharia. Fala um pouquinho do escritório. Ah, legal. Até basicamente eu ganhei minha vida construindo casas, né? E casas de alto padrão, era o que meu pai fazia, eu embalei nisso, gostava do jeito que meu pai fazia e tal. A gente morava no Brooklyn, meu pai construiu muita casa no Brooklyn, construía e vendia. Quando a gente começou a ter mais problema de segurança pública, que foi uma coisa aí que veio aí ao longo dos anos, até os anos 80 ainda estava meio razoável, depois começou a desandar um pouco essa questão da segurança pública, começou realmente a ficar muito perigoso. E aí o pessoal começou a fazer os condomínios fechados. Meu pai, ele não tinha recurso suficiente para construir, porque construir uma casa você gasta hoje, vamos falar em números de hoje, você gasta hoje para construir uma casa 1 milhão. Aí você vende a casa por 1,5 milhão, você faz uma dessa por ano, ganha 500 mil por ano, beleza. Quando começou a questão do condomínio fechado, ninguém mais comprava casa de rua. E o que aconteceu? Para você fazer um empreendimento imobiliário, você precisava fazer 5 casas. Aí você tinha que ter 5 milhões, né? Vamos dizer assim. Aí o jogo começou a ficar só para os grandes, né? Só quem tinha muito dinheiro conseguia fazer casa. Aí São Paulo começou a ser um mercado para construir e vender casa de alto padrão meio ruim. E não sei, eu também não me preocupei muito com isso, porque sempre foi aparecendo um trabalho que emendava no outro e tal, eu fui construindo. Ô Cláudio, você chegou aqui na redação para mim, que a pessoa que está assistindo aqui o programa, faça uma consultoria com você, né? Né? O que vai gastar, você vai fazer a pessoa economizar 10 vezes mais que vai te pagar, não é? É por aí, não é? Eu sou macaco velho de construção, né? Eu faço isso aí desde sempre, nasci vendo meu pai fazer isso. E hoje, sei lá, assim, qualquer pessoa que conversar comigo antes de comprar um terreno e antes de construir uma casa, ela pode nem me contratar, mas se ela pagar uma consultoria para mim, ela vai ganhar 20 vezes o que ela pagou para mim no mínimo. No mínimo, porque as pessoas começam errado, né? Antes de fazer qualquer coisa, me liga, me chama lá para ir lá. Que a pessoa acha bonito o terreno, compra, mas ela imagina uma casa lá e às vezes não é para aquele local, né? Não sei o que você vê nesse... Olha, todo terreno tem uma vocação. Todo terreno tem uma vocação. Quando eu olho um terreno, eu vejo o que pode ser feito nele e o que não pode, né? E isso é uma coisa. Outra coisa, as pessoas elas têm desejos, elas têm ideias na cabeça de como funcionam as coisas, elas têm famílias que são diferentes umas das outras, e elas levam muito pouco em consideração isso como um todo. Então o que eu percebo é que as pessoas têm fragmentos de ideias e fragmentos de desejos que nem sempre elas conseguem juntar numa coisa só. Então acaba sempre fazendo alguma coisa que não serve direito para o que o cara precisava de verdade, entendeu? Isso aí é falta de conversar com conhecimento com quem né? tem conhecimento, falta de conversar com quem entende o que realmente é morar bem, sabe? As pessoas não entendem o que é morar bem, elas acham que elas precisam disso, daquilo outro, mas se elas conversassem com alguém que mostrasse para elas um pouco mais de todo esse processo de viver bem
explicasse para elas onde uma coisa liga com a outra, elas iam fazer projetos melhores, iam gastar menos dinheiro, ia funcionar melhor. E às vezes também você enxerga uma coisa que a pessoa não enxergou que vai ser bem legal, né? Sim, sem oportunidades, dúvida. né? Lógico, assim, um profissional, a pessoa que tem experiência em qualquer área, né? Ela conhece tudo, ela já viu muitas coisas acontecendo e ela conhece processos que as pessoas que estão, de repente, contratando esse profissional não fazem nem ideia. Então, acho que falta um pouco as pessoas se aprofundarem quando elas querem fazer alguma coisa. E, nesse sentido, eu presto consultoria aí para isso, né? Se a pessoa vem conversar comigo, eu ajudo ela a entender melhor as próprias necessidades, né? Do ponto de vista aí depois de fazer uma casa, que é uma coisa que às vezes as pessoas... Quantas casas as pessoas fazem nas vidas delas? 1, 2, 3, entendeu? Você vai gastar um monte de dinheiro, vai fazer um monte de coisa, depois você tem um troço ali que você fala, puta, por que eu nunca sento nessa sala? Ou por que esse lugar aqui eu não gosto de ficar nesse lugar? Entendeu? Por que a minha casa tem um monte de lugar que eu não vou? Por que eu acordo de manhã todo dia injuriado com barulho, entendeu? Por que mofam as coisas dentro do meu quarto? São as perguntas que as pessoas não entenderam. E são coisas que você poderia ter realmente avaliado melhor antes e não ter se deparado com tudo isso. Faltar mesmo realmente orientação profissional mais ampla, né? Cláudio, agradeço você imensamente. Estamos chegando a 51 minutos já de programa. Mas eu queria antes que você deixasse uma mensagem para os granjeiros, né? E também os contatos aí para quem quiser fazer essa consultoria, ter o seu serviço de engenharia aí, ligar, né? Legal. Bom, eu acho que a partir daí o contato, não sei como é que funciona, se deixa um telefone... Pode falar. Fala o telefone, o Instagram, a gente também vai colocar na descrição, né? Legal. Bom, o meu celular é o 11, né? 999-912-236. Repete, por favor. É o 11 999 912 236. E Instagram? O Instagram é Cláudio LZZ. Tem uma flor de lótus ali por uma razão que eu ainda não tirei, mas um dia... Cláudio? LZZ. Cláudio LZZ, tudo junto. E eu tenho uma brincadeira aí com os meus amigos, que às vezes a gente entra, eu falo muito, né? O pessoal fala que eu sou muito profundo e tal, etc e tal. Aí eu começo a falar, às vezes as pessoas já me chamaram de Aristóteles da Granja, já o Maurício Pedotti me deu esse apelido, Aristóteles da Granja, porque eu grande músico, hein? Grande músico. E aí o que acontece? Aí eu, nessa brincadeira, um dia fiz um site que chama... fiz um Instagram que chama O Guru Online, né? O Guru Online. E o que eu percebi, assim, de toda a história, assim, falar é bom, a gente coloca um monte de coisas para as pessoas e tal e tal. Mas, na verdade, guru que é guru não fala, guru que é guru responde, né? Então, perguntem lá pelo O Guru Online, se quiserem, tá lá, um sitezinho, lá tem, é bacana, você tem ali alguns posts ali de pontos que eu acho interessantes, e às vezes as pessoas, quando alguém começa a falar alguma coisa ali e tal, e eu não consigo responder na hora, fala, olha, eu tenho um site para responder a sua questão, é o Guru Online, vai lá, manda uma mensagem que é capaz que eu responda. Mas, Cláudio, muito obrigado. Imagina. Obrigado por tudo, por ser leitor Granja News também, por estar com a gente nesse programa, né? E por contar a sua história, que é muito legal. Legal. Agradeço aí. Bacana. Né? A gente vai fazendo uma revisão aí falando, a gente revê umas coisas e eu agradeço aí a oportunidade aí. Obrigado. Valeu, Rodrigo. Obrigado. E agradecer você, espectador aí que manteve a audiência. Aproveita e dá um like aí, perto do sininho, né? Também para saber as atualizações do canal. Se inscreva no canal, tem que se inscrever para a gente crescer e ficar mais forte ainda, né? E a todos vocês uma ótima final de noite e até a próxima quinta-feira que vem às 21 horas com mais um Granja Newscast. Até lá e fiquem com Deus. Obrigado.